Hoje em dia, né, muitos jovens, não aqui como psicóloga, mas, né, como cristã da igreja presbiteriana, mas da IPI, a gente vê e a gente escuta muito, né, Júlio? "Ah, saiu o pastor que eu gostava, agora veio um outro que eu não gosto, eu perdi a minha referência, eu isso, eu aquilo", né? Muita carência de ter um pastor, um líder que seja referência. E você está contando para nós, né, essa história que, tipo, não tive, né, não tive, que era difícil ter um pastor. Como é que foi, né, para contar pra gente, essa nova geração, que a gente é tão carente, né, tem que ter aquela figura, aquele pastor, aquele líder do louvor para você seguir. Como é que foi? Aí você estava falando que tinha um grupo de amigos, buscava ali e tal, mas como é que foi crescer sem ter essa referência? Quem que era a sua referência? Era Jesus, essa coisa de ser cristão, de ser correto? Conta mais pra gente. A gente tinha, eu acho que a gente tinha muita referência de vida da própria comunidade, das pessoas da comunidade. Acho que isso que era importante assim para mim, né? Por exemplo, quando a igreja de onde eu saí para ir para o seminário foi organizada em igreja, era uma pregação, depois uma congregação. Começou na casa dos meus pais, na casa da minha família e tal. Os primeiros cultos foram lá e tudo. E era um bairro desses. Vocês sabem aqueles conjuntos habitacionais, o BNH, a gente falava naquela época, Coab, Companhia de Habitação, uns negócios assim, né? A gente morava num bairro daqueles. Aí surgiu uma igreja presbiteriana, que surgiu na minha casa, na casa da minha família. E tinha uma família que frequentava a igreja, era membro da igreja e tal, que quando a igreja foi organizada, foi uns meses antes de eu ir para o seminário. Eu voltei para presbítero num senhor muito simples, que era muito parecido com a história do meu tio Davi, que eu contei agora há pouco, que aprendeu a ler para ler a Bíblia. Ele também lia a Bíblia meio assim, Exodo e tal, né? E era pregador. E ele contava a experiência de aprender a ler a Bíblia. Ele se casou com uma mulher que era professora lá na roça, que ela que tinha feito também 3, 4 anos de escola, no interiorzão de Minas Gerais e tal, né? E essa senhora tentou fazê-lo ler, e ele não aprendia de jeito nenhum a ler, né? Eu estou contando a história que eu ouvi várias vezes ele contar. Esse pessoal já é falecido hoje. E aí ele disse que um dia ele morava na zona rural, morava num sítio, numa fazenda e tal, e um dia ele estava sentado com a Bíblia na mão, não conseguia ler, ele levantou, foi até a porta ali da casa que ele morava, e olhou para o céu e falou com Deus, fez uma oração, falou: Deus, eu quero aprender a ler para ler a sua palavra. Me dá esse dom. Voltou, sentou, eu me emociono quando eu lembro dessa história até hoje. Ele voltou, abriu a Bíblia, e a primeira palavra que ele encontrou e leu foi Deus. Ele levantou gritando, chamando a Maria, que era a esposa dele, o nome dele era Jacques, chamando a Maria, a Dona Maria, né? Maria, Maria, corre aqui. É Deus que está escrito aqui, é Deus, ele é Deus. Está escrito Deus. Então eu li, então eu sei ler. A partir daquele momento, ele aprendeu a ler, né? Ele lia, você já deve ter visto pessoas assim, lia com dificuldade, lentamente, né? Mas ele lia o texto bíblico, né? Lia, conseguia ler, né? E Deus deu a leitura para ele. Dona Maria tinha ensinado, e não conseguia. Essas coisas sempre foram muito importantes para mim, né? Sempre foram muito marcantes. Então, quando a igreja foi organizada, né, eu votei no seu Jacques para ser presbítero da igreja. Quer dizer, um homem que seria considerado semi-analfabeto, pelo menos. Né? Mas eu acreditava que ele era apto para ser presbítero da igreja de Jesus Cristo, né, para ser um líder da igreja. Não era
o fato dele ler melhor ou ler pior que seria um impedimento. Então, acho que as minhas referências passavam muito por esse tipo de postura de vida, de conhecimento da palavra de Deus, de uma vida, de fato, que vivia o Evangelho, na simplicidade que tinha, né? Com pouco conhecimento escolar que tinha e tudo, né? Mas isso se torna irrelevante diante do Evangelho na vida, né? Então, acho que essas coisas eram fundamentais para mim.